Fala Hubber, beleza? Chegou naquele momento que tu quer chegar num próximo nível de representação dos teus projetos e tu não sabe o que fazer? Com certeza tu vai ter que começar a se aventurar com as sobreposições gráficas no ArchiCAD. Esse é um dos segredos para a gente ter um modelo BIM e ao mesmo tempo a gente ter vários tipos de representação diferentes que se adaptam a apresentações diferentes de projeto. Imagina o seguinte cenário, tu tem uma situação onde tem que mostrar esse teu projeto numa obra e tem que mostrar todos os aspectos materiais, aquela linguagem mais técnica que a gente conhece, só que ao mesmo tempo aquela revista super famosa te convidou para apresentar o teu projeto na página deles. O que tu vai fazer para trocar esse estilo de representação? Tu vai simplesmente começar um arquivo do zero e representar ele de uma forma mais simplificada? Não, com certeza não. Tu vai utilizar a sobreposição gráfica para mudar a tua representação de projeto. Mas antes da gente partir para o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar um joinha aqui nesse vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, agora sim, bora pro conteúdo. Aqui então com o meu projeto aberto, vocês podem observar que ele é um projeto bem simples aqui, a gente está no ambiente 3D, é uma casa térrea, completamente voltada para as áreas externas. E olha só, para exemplificar o objetivo aqui da aula, eu vou vir aqui em planta baixa e aqui a gente pode ver que a gente tem um aspecto da nossa representação um pouco mais técnica, em que eu consigo ver particularmente aqui as materialidades de cada elemento, ou seja, aqui nessa parede eu estou usando um bloco de concreto e ele está sendo representado de acordo. Aqui eu também estou observando a materialidade do piso em madeira, aqui com o sentido das tábuas. Essa é uma representação mais voltada para as informações que eu preciso passar para a execução da minha obra, onde eu tenho que exemplificar da maneira mais clara possível as materialidades dos materiais. Para eu trabalhar com uma versão simplificada dessas informações, eu posso utilizar então a sobreposição gráfica, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A sobreposição gráfica pode ser utilizada no íconezinho logo aqui abaixo da tela, onde eu estou usando no momento sem sobreposição, e muitas pessoas podem reclamar de que não está habilitado aqui esse ícone na tela de vocês. Isso acontece por causa da resolução da tela que vocês estão utilizando. Em alguns casos, a resolução não é grande o suficiente para vocês conseguirem enxergar todos os ícones aqui na tela. Nesses casos, vocês podem tentar desabilitar aqui o navegador para dar mais espaço de tela para aparecer outros ícones, ou vocês podem encontrar aqui esse íconezinho por outros caminhos, como por exemplo, vindo aqui em documentação, sobreposições gráficas, e aqui estão todas as sobreposições disponíveis e o íconezinho de combinação de sobreposição gráfica, que é muito importante nesse exercício. Outra maneira que eu gosto bastante é utilizando uma paleta em específico, que é essa daqui, ó. Eu vou vir aqui em janelas, paletas e vou habilitar aqui opções rápidas. E essa paleta aqui vai aparecer pra gente, onde a gente pode encaixar em qualquer lugar da nossa tela. Aqui estão todas as opções de visualização do nosso projeto disponíveis aqui no ArchiCAD. Então eu tenho aqui a combinação de vegetais, a escala, eu tenho aqui o conjunto de canetas, o OVM, a sobreposição gráfica e por aí vai. Tudo aqui está disponível para mim. Então eu tenho que abrir a janela da combinação de sobreposições gráficas aqui do meu arquivo. Eu posso clicar nesse íconezinho aqui, desses dois retângulos, para habilitar a janela, ou eu posso vir aqui em documentação, sobreposições gráficas e combinação de sobreposição gráfica. Essa janela me mostra então todas as sobreposições gráficas que eu tenho no meu arquivo e quando eu seleciono alguma delas, como por exemplo, vou selecionar essa daqui de estudo, à direita me aparecem as regras que estão atribuídas aqui a essa sobreposição. No caso, essa sobreposição aqui de estudo é exatamente o objetivo final que a gente quer chegar aqui nesse vídeo. Eu vou selecionar ela e vou dar um OK aqui só para mostrar para vocês o resultado final. E olha só, pessoal, a gente precisa modificar a aparência aqui dos elementos para que os elementos em corte fiquem com esse preenchimento aqui na cor preto e os elementos que estão em vista fiquem sempre com um preenchimento na cor branco. Assim fica super simplificado, super fácil de entender aqui a nossa arquitetura. Eu vou voltar lá na janelinha de combinação e sobreposição gráfica e vou deletar essa daqui e fazer do zero com vocês. Então vamos lá, documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposição gráfica, vou selecionar essa sobreposição de estudo e vou vir aqui em apagar. Vou apagar aqui de qualquer forma e beleza. Então, pessoal, a partir disso, vamos lá, vamos criar do zero. Vou clicar aqui em novo, eu vou criar uma nova combinação, eu vou chamar aqui de estudo, mais uma vez, para exemplificar para vocês, vou dar um OK. E olha só, com ela selecionada, eu tenho todas as configurações dela aqui e eu posso adicionar regras. Então eu clico aqui nesse íconezinho e vocês vão ver que como padrão aqui do template da Graphisoft, eu já tenho várias regras disponíveis aqui para utilizar no meu arquivo. As que mais me chamam a atenção nesse caso são essas aqui que tem esse prefixo 2D, porque já está me dizendo no nome que ele vai configurar os elementos na visualização em 2D deles. Por exemplo, eu tenho uma aqui que se chama 2D tramas de corte cinza claro sólida. Vou clicar aqui e daí todos os critérios atribuídos a essa regra já
já estão inseridos na minha sobreposição gráfica de estudo. Mais para frente a gente vai ver isso daí. Eu só quero dar um ok agora com essa regra habilitada na sobreposição para mostrar para vocês o que vai modificar no meu modelo. Então vou dar um ok. E olha só o que está acontecendo agora, pessoal. Ele está obedecendo as minhas regras. Ele está dizendo que os elementos que estão em corte vão ficar preenchidos com uma trama cinza claro. Para mostrar para vocês aqui a diferença, olha só, eu vou pegar e vou clicar aqui na minha sobreposição gráfica e vou trocar de estudo para sem sobreposição para mostrar para vocês aqui que agora os elementos eles estão com os critérios dos materiais de construção, tá bom? Então, basicamente, o raciocínio é esse. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar lá no íconezinho de novo, na combinação de sobreposições gráficas, vou selecionar aqui o estudo para a gente configurar ela e eu vou pegar essa regra e eu vou remover ela. A gente vai criar uma regra do zero para entender como é que funciona. Eu vou clicar aqui em adicionar e lá embaixo, a última opção que a gente tem disponível é criar nova regra. Cliquei aqui, agora vou dar um nomezinho para ela, vou seguir os padrões, né, que já estão estabelecidos no meu arquivo, então vou escrever aqui 2D trama corte preto. Então é isso que eu estou dizendo, que as informações em 2D vão ser alteradas e vai alterar a trama de corte para a cor preto. Beleza, isso é só uma questão de nomenclatura, só para eu me organizar. Vou dar um ok para confirmar. E olha só, pessoal, essa regra aqui não tem nenhum critério estabelecido a ela. Então eu vou editar essa regra. Eu posso tanto clicar aqui nesse botãozinho como clicar nesses 3 pontinhos aqui. Então cliquei nele e agora vai aparecer essa janelinha aqui que me mostra todas as regras que existem aqui no meu ArchiCAD e ao lado os critérios que eu vou utilizar para cada regra. Então eu estou com a minha trama corte preto já selecionada, beleza? E agora aqui eu vou estabelecer os critérios. Então, olha só, eu estou dizendo aqui já que eu vou filtrar os elementos pelo seu tipo de elemento e aqui ele está confirmando que o tipo de elemento que eu vou utilizar são todos os tipos. Se eu quiser, eu posso clicar aqui nessa setinha e eu posso fazer com que essa sobreposição só aconteça em elementos específicos aqui que eu posso escolher. Ou seja, se eu quiser que essa sobreposição aconteça apenas em portas, é só eu selecionar aqui a porta e ele vai entender aqui agora que os estilos de sobreposição que eu utilizar vão ser afetados apenas às portas. Como não é o que a gente quer, né? Eu vou clicar aqui de novo e eu vou dizer todos os tipos. Então, todos os tipos de elementos. E olha só, agora aqui embaixo em estilo de sobreposição, eu tenho que escolher qual é o estilo, qual é a mudança do aspecto do elemento que eu vou fazer com que o ArchiCAD obedeça. Então aqui a gente vai trocar o tipo de trama, vou habilitar ela aqui, e eu vou usar uma trama chamada trama sólida. E olha só, pessoal, isso aqui é super importante, normalmente é aqui que as pessoas se atrapalham aqui na parte de sobreposição gráfica. O ArchiCAD trabalha com tipos de tramas diferentes, isso é muito importante aqui para dar certo. Se a gente quer que as tramas em corte sofram a ação dessa sobreposição gráfica, a gente tem que escolher elas aqui no íconezinho. Então, o primeiro ícone é referente à trama de corte, ou seja, dos elementos que estão cortados. A segunda trama é referente às tramas de superfície, ou seja, cada elemento tem uma superfície, né? Que a gente já conhece isso no ArchiCAD. E essa superfície normalmente tem uma trama vinculada a ela. Normalmente eu atribuo aqui essa trama de superfície aos elementos que estão em vista. E a gente tem aqui a trama de desenho também, que é bem importante. Essa trama é utilizada aqui normalmente em situações mais específicas de documentação mesmo, quando a gente está utilizando a ferramenta trama mesmo, ou em alguns objetos a gente pode ver ela atribuída também. Então, qual que é a trama certa aqui? Se eu quero que a sobreposição gráfica seja alterada nos momentos em que eu estou cortando os elementos, é a trama de corte. Então, beleza. Trama de corte. Só que agora eu vou habilitar também a caneta de primeiro plano da trama para eu conseguir estipular uma cor para ela. Então eu vou habilitar ela e eu vou usar a caneta número 1, porque a caneta número 1 é da cor preto, que é justamente o que a gente quer. E eu tenho que me certificar, pessoal, que a mesma opção aqui está habilitada, que essa caneta aqui vai ser substituída para as tramas de corte também. Então essas duas elas têm que conversar entre si. Feito isso, eu vou dar um OK para confirmar. E agora essa regra aqui já está configurada e ela já está vinculada com a minha sobreposição gráfica de estudo. Então vou dar um OK e olha só, todos os meus elementos que estão cortados, absolutamente todos, ó, portas, janelas, paredes, todos são substituídos as tramas de corte por essa trama na cor preto. Beleza, agora vamos ver como é que a gente pode fazer para deixar todos os elementos que estão em vista na cor branco, para dar aquela simplificada no desenho. Eu vou voltar lá na combinação de sobreposição gráfica e lá na sobreposição de estudo eu vou adicionar mais uma regra aqui. Então eu vou vir aqui em adicionar, eu vou criar uma regra do zero para a gente entender como é que funciona.
Então vou criar nova regra e eu vou chamar ela aqui de 2D trama de superfície, porque as tramas de superfície são relacionadas às tramas em vista, né? Essa é a lógica básica que eu quero que vocês pensem. E eu vou trocar aqui para branco. Vou dar um OK para confirmar. Agora eu vou clicar nos 3 pontinhos para editar a regra. Vou dizer que são todos os elementos que vão ser alterados. Então vou deixar aqui como tá. Vou habilitar aqui o tipo de trama, agora para uma trama sólida também. Só que a única coisa diferente é que eu não vou modificar os elementos que estão em corte. Eu vou modificar os elementos que estão em vista, ou seja, as tramas de superfície deles. Eu vou desabilitar esse carinha aqui de tramas de corte. E agora eu vou habilitar a caneta aqui, vou escolher uma caneta na cor branca e vou habilitar de novo o mesmo ícone aqui da trama de superfície e desabilitar a trama de corte. Vou dar um OK para confirmar e mais um OK agora para ativar aqui essa sobreposição. Feito isso, então, pessoal, vocês podem ver que a gente chegou exatamente no resultado que a gente queria. Agora o desenho está minimizado, tá? Com aquele estilo mais de ArcDaily, mais de apresentação de projeto. Já dá para postar isso aqui em alguma revista. E agora, pessoal, vamos ver como é que tá o nosso corte. Olha só, eu vou abrir ele aqui para mostrar que situações diferentes requerem regras diferentes também e critérios diferentes na sobreposição gráfica. Então vou abrir meu corte e olha só, por enquanto eu estou sem sobreposição gráfica atribuída a ele. Eu vou clicar aqui nas opções de sobreposição e eu vou habilitar a sobreposição de estudo. E olha só, pessoal, os critérios aqui que estão atribuídos às minhas regras de sobreposição estão me dizendo que todos os elementos que forem cortados têm que aparecer com essa trama em preto. Só que eu tenho um problema aqui de representação, que o meu terreno tá com essa cor preto aqui. E fica muito grosseiro, né? Não fica aquela representação bem feita. Então, o que a gente tem que fazer é deixar com que todos os elementos eles fiquem com essa trama em corte preto, menos a ferramenta malha, menos o meu terreno. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou abrir de novo o meu conjunto de sobreposição gráfica. Então, eu vou clicar aqui no íconezinho e olha só, com o estudo selecionado, aqui a primeira regra, que é a trama corte preto, eu vou editar a regra. E é aqui que a gente tem que se preocupar, pessoal. Aqui eu estou dizendo que todos os elementos estão sofrendo essa ação. Eu tenho que adicionar mais um critério. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. E eu vou vir aqui e dizer que é o tipo de elemento que a gente quer filtrar. Eu vou adicionar ele. E olha só, eu vou dizer aqui que todos os tipos vão ser alterados. Agora a gente tem que cuidar com esse carinha aqui. Vocês vão ver que eu tenho a opção de escolher ou e. O que isso quer dizer? Essas são as condicionantes. Ou seja, se eu quero dizer que os elementos que vão ser alterados, eles são uma coisa ou outra, eu boto o ou. Agora, se eu quero adicionar uma condicionante, adicionar critérios condicionantes, eu tenho que botar o e, né? Eu tenho que seguir essa lógica. Então, quem vai ser alterado vai ser todos os tipos e esses todos os tipos, eu vou mexer aqui também, ó, eles não podem ser, ou seja, não é. Aqui agora eu vou trocar de todos os tipos para ferramenta malha. Então, olha só, vamos ler de novo, pessoal. Todos os tipos de elementos vão ser alterados, mas, ou seja, o E, critério, não vão ser alterados a ferramenta malha. Então, dessa maneira, a ferramenta malha vai ficar com o critério normal dela ali, com aquela trama que a gente já conhece de corte de terra. Então, vou dar um OK aqui para confirmar, mais um OK aqui, e olha só, nosso desenho já ficou bem melhor, né, pessoal? Não precisa ficar com aquele pedação de terra todo preto, grosseiro. Então, uma vez que a gente já tem aqui as nossas sobreposições, é só a gente escolher quando que a gente quer utilizar elas, quando a gente quer salvar vistas com elas habilitadas para ter esse tipo de resultado. E assim a gente tem um modelo BIM com vários tipos de representações diferentes. Então esse foi o tema do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tenho certeza que isso vai ser super útil para vocês conseguirem representar os projetos de vocês em outras situações que não só naquelas situações mais técnicas. Não te esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha aqui no vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, até mais, até o próximo vídeo.